Um, dois, três. Olá, tudo bem? Então, aqui estou de novo para dar continuação aos nossos vídeos, né? Nossa série sobre os livros de Joyce, né? De James Joyce. Então, hoje eu vou falar especificamente desse livro aqui, ó, Dubliners, que em português tem a tradução de Dublinenses. E veja bem, esse livro aqui, Joyce escreveu, ele tinha 22 anos. E é um livro fácil de ler, tanto é que eu sempre recomendo que quando você for ler, começar a ler Joyce, começa pelo Dubliners, que é mais fácil, mais acessível, né? E quais as características que você pode encontrar dentro desse livro, né? Ou dentro da literatura moderna? Lembrando que Joyce é alto modernismo, né? Joyce, Virginia Woolf, toda essa galera aí são modernistas. Então, a primeira coisa que você encontra como característica é o chamado fluxo de consciência, que em inglês é Stream of Consciousness, que é o seguinte, né? Ou seja, o pensamento, ele interfere nas narrações da personagem. Então você não sabe em que momento o personagem está pensando ou em que momento ele está narrando. É difícil, né? Difícil. Mas lembrando que não é só Joyce que usa esse recurso, né? Virginia Woolf também é a mesma coisa. Se você pegar Rumo ao Farol, To the Lighthouse, é a mesma coisa. Se você pegar Mrs. Dalloway, Senhora Dalloway, mesma coisa. E ficando na literatura brasileira, Lispector, vai ler Paixão Segundo GH, que a mulher conversa com a barata, depois engole a barata, né? Stream of Consciousness, total, né? E o pessoal só fala mal do Joyce. Não sei porquê, implicância, né? Bom, segunda coisa que você vai encontrar dentro do romance, né? Dos contos de Joyce, é a chamada paralisia. O cenário que ele utiliza para as histórias de Dubliners, de dublinenses, né? É Dublin. Mas lembrando que o Joyce, antes dos 20 anos, ele já não morava mais em Dublin. Então, as narrativas que Joyce tem em Dublin como cenário é uma Dublin que estava na memória dele, né? Então, uma Dublin antiga, do passado, ou seja, não é mais a Dublin atual. Então, por causa disso, uma das características que você encontra em Joyce aí sim é a tal da paralisia. Ou seja, é uma Dublin do passado, os personagens estão paralisados, eles não têm vontade de mudar a vida, não têm força de vontade, né? A paralisia. Estão estagnados no tempo e no espaço. E a terceira característica que você encontra se chama epifania ou epifânia, que é uma revelação, que é um sentido bíblico, né? Porque o anjo Gabriel, né? Quando ele visita a Virgem Maria, ele informa que ela dará a luz ao Messias, né? Ou seja, o anjo aparecer para ela é uma revelação, né? Então você, nas histórias que compõem o Dublinenses de Joyce, você vai encontrar isso. Stream of Consciousness, paralisia e a tal da epifânia. Ou seja, o momento que o personagem fala: ahá, entendi, exatamente isso que eu queria saber, agora entendo tudo, né? Muito bem. Então, Dubliners, ele é composto de 15 contos, né? Você pode ler aleatoriamente, não tem uma sequência entre eles, né? E só o último conto que se chama Os Mortos, né? The Dead, que até a Penguin Classics ela fez uma edição especial dos Mortos.
que é um dos contos mais longos, né, mais extensos do livro. Ele pode ser lido independente de todos. Então, eu recomendo, você pode ler qualquer um, né? 3 contos. O primeiro chama Araby, que em português teve a tradução de Arábias, que é a história de um garotinho irlandês, né, que ele sonhava em visitar um bazar. Bazar é uma espécie de quermesse, né? Uma feira, quase uma foire, um circo, qualquer coisa parecida com isso. Ele sonha em visitar, imagina como que ele vai comprar tal presente para a mãe, tal presente para a garota que mora lá em frente à casa dele que ele gosta, não sei o que, parar, né? Então ele arma toda uma expectativa, cria uma expectativa em visitar esse bazar, esse quermesse. Aí ele junta as moedinhas, a mãe ajuda, ele junta as moedinhas, ele pega o trem, vai até onde está acontecendo esse bazar. Ele vai sozinho, né? E quando ele chega lá, já está anoitecendo. E o bazar já está sendo desmontado, luzes apagadas, barracas fechadas. E então ele encontra aquele clima de fim de festa, né? Pessoas estranhas, né? Uma coisa muito esquisita dentro do bazar, né? Então esse é o primeiro conto que eu indico. O segundo conto é Eveline, que é o conto que eu usava quando eu dava aula de literatura inglesa, que é assim, a história da Eveline. Ela é arrimo de família, né? A mãe dela morreu e ela ficou responsável pelo pai e pelo irmão que é mais novo. Então ela trabalha na lojinha, ela cozinha, ela lava, ela passa, ela toma conta do irmão, ela toma conta do pai, etc, etc, né? A vida dela é pesada, é difícil, né? E ela conhece um argentino. E aí o que ele faz? Ele a convida para eles fugirem de Dublin, né? Ir embora. E aí a cena, o conto se passa, ela no cais, prestes a embarcar no navio que levará a ela e o seu amante argentino para Buenos Aires. E ela começa a ter elucubrações, né? Começa a pensar o que vai acontecer se eu deixar meu pai sozinho e meu irmão. E a promessa que ela fez à mãe, né? Antes de morrer, que ela cuidaria da casa, etc, etc, né? Ou seja, paralisia, não sabe o que faz. E aí já é um gosto pessoal. Eu gosto desse conto, certo? É um conto chamado Painful Case, caso doloroso, né? Muito bem. Esse conto, você tem 2 personagens. O personagem principal se chama James Duffy, um cara culto, erudito, né? Só que ele é um cara isolado. Ele mora sozinho, num quarto espartano, né? Ou seja, tem um catre, prateleiras com os livros, ele gosta muito de ler, ele gosta de música clássica, etc, etc. Só que ele não partilha isso com ninguém. E ele conhece a senhora Cynical, Mrs. Cynical, né? E o que acontece? Ele começa a desenvolver uma amizade, né, por essa Mrs. Cynical, começa a partilhar com ela a sua cultura, os seus livros, suas músicas, etc, etc, etc. E aí o que acontece? Ele vê que ele está sentindo uma atração pela senhora Cynical, e ela é casada. Então, antes que se transformasse num caso de amor, ele rompe com ela. E ela vem a falecer. Né? Então, um caso doloroso, né? Ou seja, painful case, um caso que dói, machuca, né? Então, eu vou ler para vocês um trecho, que é o trecho da chamada paralisia. Que, como eu falei, ele era um cara sozinho, um cara de hábitos. Ele almoçava no mesmo restaurante, comia o mesmo prato, lia o mesmo jornal enquanto ele estava a ter as suas refeições, sempre sozinho, sempre isolado. E um dia ele está lendo o jornal e ele dá de cara com a notícia que uma senhora se suicidou. E era a senhora Cynical que tinha se suicidado. Né? E é o momento que ele tem a epifânia, a revelação para ele. Um minuto que eu vou ler para vocês. Certa noite, ao levar à boca um pedaço de bife com repolho, sua mão imobilizou-se. Então ele está comendo, né? O jornal aqui, aí ele parou. Tinha os olhos fixos num parágrafo do jornal que apoiara na garrafa d'água.
Repôs o pedaço de carne no prato e leu atentamente o parágrafo. Em seguida, bebeu um copo d'água. Afastou o prato, estendeu o jornal sobre a mesa e releu o trecho muitas e muitas vezes. Filetes de gordura fria e branca escolhiam do repolho em seu prato. Então ele esqueceu a comida, ou seja, tudo parou e ele ficou só lendo a notícia. Ou seja, alguma coisa está acontecendo nele. A garçonete perguntou-lhe se o jantar não estava bom. Ele respondeu que estava tudo bem. E ingeriu alguns bocados com dificuldade. Pagou a conta e saiu. Com passos rápidos, avançou através do crepúsculo de novembro, batendo cadenciamente a bengala no pavimento, a ponta amarela do mail sobressaindo do bolso de sua apertada jaqueta. Na erma estrada que vai de Parkgate a Chapel Hood, diminuiu a marcha. A bengala tocava o chão com menos força. Seu hálito ofegante, expirado quase com um silvo, condensava-se no ar gélido. Chegando em casa, subiu direto para o quarto e, tirando o jornal do bolso, releu a notícia à luz desfalecente da janela. Leu em silêncio, movendo os lábios, como um padre a murmurar as peças do breviário. E era a notícia que a senhora Cínico tinha morrido. Então aí ele tem a revelação para ele, ou seja, a epifânia. Ela morreu e eu gostava dela, cara. Putz, eu não devia ter feito isso, não devia ter abandonado ela, né? Então essa é a epifânia. Aí tem a paralisia, lembra que eu falei que Dublin parada, personagens parados, tudo é a mesma coisa? Que é o fim exatamente dessa história do caso doloroso. Eram mais de 9 horas quando saiu do bar. A noite estava escura e fria. Entrou no parque pelo primeiro portão e vagueou sobre as folhas desfolhadas. Percorreu as aleias desertas em que haviam caminhado 4 anos antes. Parecia que ela caminhava ao seu lado na escuridão. Tinha a impressão de que a voz dela roçava em seu ouvido e que suas mãos se tocavam. Parou de ouvir. Por que lhe recusar a vida? Por que a condenar à morte? Sentia seu mundo moral desmoronar. Alcançando o topo do Magazine Hill, parou e olhou ao longo do rio em direção a Dublin, cujas luzes avermelhadas tremeluziam acolhedoramente na noite gélida. Olhou para a base da encosta e, na sombra do muro do parque, divisou algumas figuras humanas deitadas. A visão daqueles amores furtivos e venais encheram-no de desespero. Exasperou-se com a retidão de sua conduta. Sentia-se banido da festa da vida. Um ser humano talvez o tivesse amado e ele lhe negara vida e felicidade. Condenaram-o à ignomínia, à morte vergonhosa. Sabia que as criaturas prostradas lá embaixo o observavam e queriam que fosse embora. Ninguém o desejava. Fora banido da festa da vida. Forte, né? Mas isso é Joyce, cara. Isso é Joyce. E o conto final, né? Se passa em Dublin e é um velório. Então, o clima sempre é frio, sempre tá frio, sempre tá nevando, né? E você tem como personagem o Gabriel e a sua esposa, Lily, né? Que estão num velório. E você sabe que os velórios são quase uma festa, né? As pessoas levam pratos, né? Se confraternizam. É diferente aqui no Brasil. É uma coisa que é uma festa. E ela fala para ele, né? Conta um caso que ela teve na cidade de Dublin e o rapaz morreu. E aí tem outro momento de epifânia nesse conto, Os Mortos. Que é assim. O ar do quarto gelava-lhe os ombros. Ele se esticou cuidadoso por sobre os lençóis e deitou ao lado da esposa. Um por um, eles todos estavam virando sombras. Melhor seguir corajosamente para aquele outro mundo, no apogeu da glória, de alguma paixão, que desbotar e murchar lugubremente com a idade. Ele pensava em como aquela que estava deitada a seu lado, a mulher dele, guardara trancada no peito por tantos anos aquela imagem dos olhos do seu amado quando lhe dissera que não queria viver. Lágrimas generosas encheram os olhos de Gabriel.
Ele nunca sentira isso por nenhuma mulher, mas sabia que um sentimento assim tinha que ser amor. As lágrimas se acumularam mais espessas em seus olhos. Na escuridão parcial, ele imaginou ver a forma de um rapaz de pé sobre uma árvore cotejante. Outras formas estavam próximas. Sua alma se aproximara daquela região em que residem as vastas hostes dos mortos. Estava consciente dela, mas não podia prender a existência tirada e cintilante de tais hostes. Sua própria identidade estava desbotando no mundo cinzento e impalpável. O próprio mundo sólido que aqueles mortos um dia criaram e em que viveram dissolvia-se e minguava. Vai dizer que isso não é bonito, cara. Vai dizer. Então, se você não quer ler Ulisses, não quer ler nada, leia Dubliners, cara. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Bom, como dizem os youtubers, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e ative o sininho para você receber as notificações. Falou, gente, e como eu sempre digo, paz!